Importante a gente observar aqui que Marcos faz a distinção entre pessoas que estavam doentes e pessoas que estavam endemoniadas. Por que essa distinção é importante? É que hoje em dia os críticos da Bíblia, os céticos, eles dizem que nessa época pré-científica as pessoas não sabiam fazer muito bem a distinção, não tinham conhecimento médico suficiente e eles achavam que tudo de ruim que acontecia com as pessoas era por conta, eles achavam que eram demônios. Então, se a pessoa era epilética, era demônio. Se a pessoa era lunática, era demônio. Se a pessoa tinha um problema mental, era demônio. Se a pessoa era cega, era demônio. Então, eles achavam que nessa comunidade primitiva, pré-científica, tudo era demônio. Então, às vezes, a cura, que não era miraculosa, era atribuída a poderes extraordinários e, enfim, uma série de outras coisas. Mas são textos como esse aqui, que deixam muito claro que o autor bíblico sabia a diferença entre uma pessoa que estava doente e uma pessoa que estava endemoniada. Eles faziam essa distinção já naquela época. Uma coisa era alguém que estava cometido por uma enfermidade. Eles não tinham conhecimento científico, médico suficiente para poder identificar aquela, fazer um diagnóstico ou dar algum remédio, né, que fosse mais eficaz, mas eles sabiam que era uma doença e eles sabiam que era uma pessoa endemoniada. Uma pessoa que estava possessa por um espírito, por uma entidade. Essa diferença, então, precisa ser feita para que a gente possa responder a esse tipo de crítica. Bem, então, qual foi a reação de Jesus diante daquela quantidade de doentes e endemoniados que haviam sido trazidos diante da casa? O que é que eles tinham que fazer? O que é que Jesus teve que fazer? Nos diz aí o texto que ele curou, estou lendo aqui o verso 34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Muitos aqui pode significar todos, não é? Que é uma forma hebraica de falar, porque os todos eram muitos, então se diz muitos, não é? Pode ter sido todos os doentes que foram trazidos, Jesus então os curou. E diz aqui que era de toda sorte de enfermidade. E dando uma olhada nos evangelhos, a gente pergunta: quais eram as enfermidades mais comuns daquela época? E aí nós encontramos pessoas cegas, pessoas coxas, aleijadas de vários tipos, com deformidades nas mãos, nos pés, surdos, mudos, leprosos. Estes são os tipos de doentes que aparecem nos relatos dos evangelhos. E imaginamos que foi esse o tipo de gente que foi trazida ali. Era uma cidade, era um povoado na Galileia, há 2000 anos atrás, numa população que não tinha acesso a remédio, não tinha acesso a médico, não tinha acesso a ajuda absolutamente nenhuma. Não tinha sistema de prevenção, de diagnóstico precoce, era todo tipo de doença que você pode imaginar, estas sendo as principais. E foi esse tipo de pessoa que Jesus curou. Ele abriu olhos aos cegos, ele fez coxos se levantarem, ele curou deformidades. Se tinha gente lunática com problema, era o nome que se dava a pessoa com problema mental, pessoa que não, distúrbios, não é? Foi curada igualmente. Não havia doença alguma que resistisse ao poder salvador e curador de Jesus Cristo. Ele curou todos, dos mais diversos tipos de enfermidade. Jesus não escolhia doença para curar. Alguns curadores modernos, eles são muito bons para curar espinhela caída, enxaqueca, mal que tem aqui por dentro, que ninguém vê. Mas poucos querem curar AIDS, câncer, síndrome de Down. A gente não encontra gente, né, que tem ministério de fazer esse tipo de coisa. Jesus não escolhia doença, ele curou todos os que vinham com toda sorte de enfermidade. E também expeliu os demônios, diz aí o verso 32, também expeliu muitos demônios. A gente se pergunta, de onde vieram esses demônios? Porque no Antigo Testamento, relato de possessão de demônio, de possessão demoníaca, não existe. A gente lê de demônios que oprimiram, por exemplo, o rei Saul.
a gente lê de espíritos enganadores que falavam através da boca de profetas. Mas não há caso no Antigo Testamento de uma pessoa endemoniada e que um profeta chegou e expulsou o demônio, ou um juiz, ou algum homem de Deus, ou alguma mulher de Deus, não tem relato. Mas agora, basta Jesus entrar em cena, começa a aparecer gente endemoniada. Não é que o endemoniamento fosse algo desconhecido entre os judeus. Há casos e casos de endemoniamento entre os judeus relatado na literatura rabínica. E os rabinos tinham todo um processo longo, demorado, complicado para expelir essas entidades das pessoas. Mas o que impressiona é a quantidade, como isso aumentou na hora que Jesus entra no cenário da história. E a resposta pode ser essa: é o diabo contra-atacando Deus, usando a mesma estratégia de Deus. Na hora que Deus tomou forma humana e andou entre a humanidade, Satanás contra-ataca, possuindo os seres humanos que vão contra Jesus na figura humana. Então isso justifica, ou pelo menos explica, é uma possibilidade, a quantidade de gente endemoniada que aparece durante o ministério de Jesus, que não aparece no ministério de mais ninguém. Depois do ministério dos apóstolos, aquilo vai diminuindo, aparece também, mas a incidência de endemoniados durante o período dos apóstolos, o livro de Atos, já é bem menor do que durante o período dos evangelhos. Jesus não podia dar 10 passos que não tinha um endemoniado na frente dele. As forças do inferno contra-atacando a encarnação, encarnando em pessoas, vindo ao encontro de Jesus, também usando pessoas para fazer isso. Essa talvez fosse uma explicação que a gente devia levar em consideração. O que também nos ajuda a entender, porque a possessão demoníaca hoje, embora exista, ela não é tão comum como era na época de Jesus, porque ele não está mais entre nós, encarnado em forma humana, ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus. Isso explicaria então como a frequência não é tanta hoje como nos dias de Jesus, pelo menos na nossa observação. Muito bem, Jesus expeliu os demônios. Mateus nos diz que ele fazia isso apenas com a palavra. E os demônios, diz aí o final do verso, e Mateus diz que os demônios saíam gritando: "Tu és o Filho de Deus". Jesus expelia com a palavra e os demônios saíam, mas gritavam: "Tu és o Filho de Deus". E Marcos aqui nos diz então que Jesus não permitiu que eles falassem, porque eles sabiam quem Jesus era. E aqui nós estamos diante de um dos temas do Evangelho de Marcos, que é chamado o segredo messiânico. Jesus era o Messias, só que ele queria que isso fosse mantido em segredo, até que o povo pudesse reconhecer isso por ele mesmo. Ele foi revelando esse segredo aos seus discípulos aos poucos, mas para a multidão Jesus procurava ocultar isso, porque aqueles sinais e prodígios que ele fazia poderia dar a impressão de que ele era um curandeiro ou alguma outra coisa, e o povo tinha noções erradas a respeito do que era o Messias, o Filho de Deus. Então não era ainda o momento de Jesus se revelar plenamente como o Messias, o Filho de Deus. Por isso que ele mandava os demônios calar a boca. Não era a hora ainda, não tinha chegado o momento de revelar o segredo messiânico, que aquele judeu de Nazaré, da região da Galileia, era na verdade o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus, o Messias, o esperado de Israel. Por isso ele não deixava os demônios falarem. Além do que, ele também não precisava do testemunho dos demônios. Ele não queria que as pessoas se convertessem através do testemunho dos demônios. Você se converteu? Eu me converti. E quem foi o instrumento? Foi um demônio que estava numa pessoa, não é? Que disse que Jesus é o Filho de Deus, e eu me converti ouvindo aquilo ali. Então, fica meio complicado, né? Então, cala a boca.